Muito bem. Boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas, do Grupo Espírita Luz e Amor. Estamos aqui reunidos, então, novamente, na segunda-feira, né, para o nosso estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Esse livro tão rico aí que a gente tem aprendido bastante em diversas áreas do conhecimento. E eu vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente começar esse aprendizado aqui de hoje. Lembrando que nós estamos numa mesa redonda, num estudo coletivo, plural, né? Cada um do seu jeito. A gente vai, uns gostam de falar, uns gostam de ficar quietinho. Problema nenhum, cada um do seu jeitinho aí, nós vamos aprendendo. Então fiquem bastante à vontade para se manifestar, quem quiser, no momento que quiser, tá bom? Só abrir o microfone e me interromper. E nós tratávamos, então, na semana passada, eu vou até voltar um pouquinho mais, a gente está falando da Gênese espiritual, esse capítulo 11, né? Então, nós tratamos aqui do princípio espiritual, diferenciamos aí princípio vital de princípio inteligente, nós tratamos da união do espírito à matéria, né? Entendemos a importância da matéria para o espírito, depois tratamos de algumas hipóteses da origem do corpo humano, né? Ainda ficou no campo das hipóteses. E hoje nós vamos falar da encarnação dos espíritos. Então nós estamos no capítulo 11, item 17. Na semana passada a gente já leu esse item 17, mas nós lemos en passant, né? Lemos de passagem. Então, hoje nós vamos parando, estudando, ouvindo o comentário e os acréscimos aí do pessoal, para que a gente aprenda muito bem, já que trata de um assunto importantíssimo para a compreensão de diversos movimentos do espírito, né? Já que a gente vai tratar aqui do perispírito. Então, vamos lá. Encarnação dos espíritos. Item 17. O espiritismo ensina de que maneira se opera a união do espírito com o corpo na encarnação. Então, como é que funciona essa união do espírito, E maiúsculo, espírito individualizado, com o corpo, né? Com a parte material. Kardec e os espíritos nos ensinam o seguinte: pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo-lhe indispensável um intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. Então, como o espírito, ele é abstrato, ele não consegue tanger a matéria, ele necessita de um envoltório fluídico, que vai ser tratado como semimaterial, porque ele é mais rarefeito, para que o espírito consiga atuar na matéria. Então, para que a gente consiga atuar na matéria, para que a gente consiga movimentar o braço, é necessário que nós, espíritos, demos um comando, e esse comando tem que chegar até o cérebro, para o cérebro poder determinar esse movimento. Então, é através do perispírito que essa comunicação vai se dar. É assim que nós, espíritos, vamos enviar a informação para o nosso cérebro para que a gente faça esse movimento. Então, o perispírito vai ser a comunicação aí do espírito com a matéria. É semimaterial esse envoltório, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Então, o perispírito, ele é material, né? E ele é tratado aqui como semimaterial, por quê? Porque a origem dele é a matéria. Só que pela natureza dele, por ser muito etérea, ele pode falar que ela pertence, né, à espiritualidade, né? E aí Kardec continua assim, ó. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessas circunstâncias sofre uma modificação especial.
Então, o perispírito também vem do fluido cósmico universal, como toda a matéria. A diferença é que o perispírito ele vai sofrer uma modificação específica, né? Uma modificação especial. Esse envoltório, denominado perispírito, faz-se de um ser abstrato, do espírito, um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. Então, o perispírito que nos torna, que a gente tem mania de falar assim, ó, não, porque o meu espírito, ninguém tem espírito, nós somos o espírito, né? Nós temos o corpo, mas nós somos o espírito. Então, o perispírito nos faz um ser apreensível, um ser que se envolve com a matéria, que ele está apto a atuar sobre a matéria. Tá? Por isso que ele faz de um ser abstrato, que é o espírito, ele faz um ser concreto. E depois ele continua assim, ó, torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível, conforme se dá com todos os fluidos imponderáveis, que são, como se sabe, os mais poderosos motores. Então é o perispírito que vai permitir com que nós, espíritos, possamos atuar, né, sobre a matéria. E qual que é a importância disso? Nós já estudamos que através da matéria a gente consegue instrumentos e meios para a nossa evolução, né? Por isso que é importantíssimo. E Kardec vai continuar dizendo o seguinte, ó. O fluido perispirítico constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Enquanto aquele se acha unido ao corpo, né, enquanto o espírito se acha unido ao corpo, serve-lhe de veículo ao pensamento, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob a impulsão da sua vontade e para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzam. Então vejam que interessante. A transmissão operada através do perispírito é de mão dupla. Por quê? Eu estou aqui na minha casa. Então, eu posso fazer um elogio aí pro Rock. Falou, Rock, você é um cara muito legal. Então, eu caio, através do meu perispírito, eu caio, né? Mandei a informação transmitida pelo meu perispírito, aí passa pelo meu cérebro, né? E eu falei. O Rock, lá do sofazão, lá na casa dele, recebeu a informação. Recebeu como? Também pelo perispírito, para chegar no espírito. Então, através do som, né? Eu não sou da área médica, mas eu sei que vibra lá, né, no ouvido, e aí a informação chega, passa no cognitivo dele, no cérebro, passa pelo perispírito para chegar no espírito. E aí ele fica feliz. Então, o perispírito, ele vai trabalhar de mão dupla. Ele, para fora, o que a gente transmite, mas também faz com que o espírito receba o fluido também, né? Então, é caminho de ida e volta, né? Essas sensações. E aí Kardec encerra esse item dizendo o seguinte: servem-lhe de fios condutores os nervos, como no telégrafo, ao fluido elétrico serve de condutor o fio metálico, né? Então, serve aí o perispírito como um fio metálico, né? Um fio elétrico que vai transmitir sensações, tanto de emanação saindo de nós, como de recepção, a gente recebendo aí influências, né? Informações vindas de agentes exteriores. Muito bem, Lucélia chegando na área. Desculpe o atraso. Sem problemas, Lucélia. Sem problema algum. Estamos no item 18, Lucélia, agora, capítulo 11. No item 18, Kardec nos diz o seguinte: quando o espírito tem de encarnar num corpo em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germen, que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. Então vejam que coisa
linda. Um fio condutor, que é uma extensão do perispírito, né? Então, estamos lá no plano espiritual. Um fio condutor vai ser uma extensão desse perispírito, vai se ligar ao germen no momento da concepção. Então, ele vai ligar lá, mas é no momento da concepção, é no começo, é antes de descobrir que está grávida, é antes de fazer o exame. Então, nem sabendo que está grávida, está grudadinho já. O espírito está ligado ali por esse laço fluídico, né, que é uma extensão do perispírito, por uma força irresistível. Né? Então já faz essa conexão aí desde o momento da concepção. À medida que o germen se desenvolve, o laço se encurta. Então, no decorrer da gravidez, aquele germen vai se desenvolvendo, vai ganhando corpo, e então esse laço ele vai se encurtando, vai havendo uma aproximação cada vez maior. Sob a influência do princípio vito-material do germen, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como uma planta na terra. Então, sobre a influência do princípio vital, né, essa ligação vai se enraizando cada vez mais ao corpo em formação, como a gente fala aí de uma plantinha que está nascendo. Ela vai soltando as raízes e vai se enraizando na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Então, quando o germe tiver com seu desenvolvimento pleno, vai haver aí, então, uma união completa. Né? Eu acredito, e aqui é uma opinião minha, se alguém tiver outra opinião, por favor, se manifeste, eu acredito que já seja perto do parto já essa ligação total, né? Não sei o que vocês acham. Porque na continuação ele coloca: nasce então o ser para a vida exterior. Então eu acredito que seja já uma gravidez bem desenvolvida já, né? Já em via do nascimento. Por um efeito contrário, a união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital no germen, cessa, desde que esse princípio deixa de atuar, em consequência da desorganização do corpo. Então, o efeito contrário, se a gente falava de nascimento, nós falamos agora de morte. Quando há, então, uma desorganização do corpo, que o nosso corpo ele tem que estar redondinho para funcionar, né? Não dá para parar o coração e o resto continua, ou as funções são todas interligadas. Quando há uma desorganização, o que acontece? O princípio vital deixa de atuar. E se o princípio vital deixa de atuar, há o desligamento, então, do perispírito desse corpo. E aí ele vai continuar dizendo assim, ó: mantida que era por uma força atuante, tal união se desfaz. Logo que essa força deixa de existir. Então, a força atuante, ali, o princípio vital, ela vai, quando ela acaba esse princípio vital, a união se desfaz. Logo que essa força deixa de atuar. Então, se a força do princípio vital deixar de atuar em um corpo de qualquer um de nós, o que vai acontecer como consequência é o nosso desencarne, é o desligamento do espírito, né, do corpo. Então, o perispírito se desprende, molécula a molécula, conforme se unira, e ao espírito é restituída a liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Esta é que determina a partida do espírito. Isso aqui eu achei tão legal, porque a gente, às vezes, atropela, né? Não é o espírito que deixou o corpo, é o corpo que deixou de ter condições
de acondicionar, né, o espírito. Quando o nosso corpo para de ter o princípio vital, seja por qual motivo for, né, que será sempre por conta de uma desorganização orgânica, é só depois que o princípio vital para de atuar que o espírito vai ficar livre. Então, a libertação do espírito, o desencarne, é uma consequência da falta de princípio vital no nosso corpo, né? Então, não vamos deixar de ter princípio vital porque o espírito saiu. E sim, nós vamos ficar livres do nosso corpo quando o princípio vital deixar de atuar. Dado que, um instante após a morte, completa é a integração do espírito, que suas faculdades adquirem até maior poder de penetração, ao passo que o princípio vital se acha extinto no corpo. Provado evidentemente fica que são distintos o princípio vital e o princípio espiritual. Então Kardec vem mais uma vez, ele já tinha feito essa distinção um pouquinho para trás, mas achou por bem, né, provavelmente por um efeito didático, de retomar esse assunto da diferença do princípio vital para o princípio espiritual, aproveitando essa explicação aí, né, que ele trouxe e que eu acabei de dizer. Muito quietos vocês estão. Querem falar alguma coisa ou posso tocar aqui? Tá bom, vou tocando, hein? Vocês me interrompam então. Item 19. O espiritismo, pelos fatos cuja observação ele faculta, dá a conhecer os fenômenos que acompanham essa separação, que às vezes é rápida, fácil, suave e insensível, ao passo que doutras é lenta, laboriosa, né? Laboriosa é trabalhosa, né? Horrivelmente penosa, conforme o estado moral do espírito, e pode durar meses inteiros, né? Então, as formas de desencarne, né? A forma de desligamento aí, Kardec está falando que pode acontecer dessas maneiras, né? Às vezes um pouquinho mais fácil, outras um pouquinho mais de dificuldade. Item 20. Um fenômeno particular que a observação igualmente assinala acompanha sempre a encarnação do espírito. Então, ele vai falar de um fenômeno que, através da observação, a gente vai perceber quando acontece a encarnação do espírito. Desde que o espírito, é apanhado no laço fluídico que o prende ao germe, entra em estado de perturbação, que aumenta à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito, nos últimos momentos, toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades, que se desenvolvem à proporção que se formam e consolidam os órgãos que lhes hão de servir às manifestações. Então, à medida que se aproxima o momento do nascimento, que esse laço que os espíritos têm nos ensinado aqui, ele vai se encurtando, o espírito vai entrar numa espécie de perturbação. E, quanto mais próximo do nascimento, ele vai perder a consciência de si próprio, ao ponto de estar afirmado aqui que o espírito não presencia o seu nascimento, devido a esse estado de perturbação. Quando todos nós aqui, quando nós nascemos, na primeira respirada, né, no primeiro chorinho que a gente dá, ele começa a recobrar as faculdades, né? E aí que a gente vai começar a consolidar, né, consolidação dos órgãos, né? Aí que a gente começa, de fato, o trabalho do lado de cá. Isso é muito importante a gente entender essa parte, porque isso vai nos ajudar a entender o esquecimento das vidas passadas que a gente tem. Quer falar alguma coisa, Verinha? Fica à vontade. Eu quero sim.
eu achei interessante que, em momento algum, ele fala em reencarnação. E sim, ele fala encarnação, de tão criterioso que ele é nos estudos. Porque ele, né, pode ser que o outro seja a primeira encarnação, né? Bom, isso eu estou pensando, gostaria que vocês dessem opinião. Eu não tinha, sinceramente, eu não tinha pensado por esse lado, não. Mas a gente tem que encarnar. Eu penso aí, desculpe, cara. Imagina, fica à vontade. Eu penso aí, Verinha, que é porque ele está explicando o fenômeno como é o fenômeno em si. Ele não está falando nem da minha, nem da sua, nem do outro. Porque mais adiante ele vai falar reencarnação. Aqui ele está explicando o fenômeno. Por isso que ele usa encarnação. Agora, porque se você for pensar no planeta Terra, ninguém está vindo aqui pela primeira vez. Né? Entendi. Bom, é minha opinião também, viu, Verinha? Mas é isso mesmo. Se pensarmos em Terra, né? Ninguém vê aqui pela primeira vez, né? Como a Marleninha bem disse. E a gente não tem informação. Jesus veio, né? Só Jesus. Nesse planeta. Sim, Nesse planeta. Mas daí aí é outro patamar, né, Marlene? É outra conversa, né, amiga? É isso aí. Muito bem. Item 21. Mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do passado. Mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do passado, do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriormente adquiridas, que haviam ficado temporariamente em estado de latência, e que, voltando à atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que antes. Então, esse estado de perturbação, lógico, quando a gente fala de criação divina, a gente não tem nada à toa, né, gente? Não seria à toa que nós sofreríamos uma perturbação. Nessa perturbação, a gente vai recobrar, né? Já na vida extrauterina, né? Quando a gente já nascer, respirar com o pulmãozinho mesmo, nós vamos readquirir, recobrar a consciência de nós mesmos. Mas vamos perder a lembrança do passado. E não é simplesmente perder a lembrança do passado, né? A gente vai perder essa lembrança sem perder as faculdades, né, as qualidades, né, que nós adquirimos, justamente pela justiça divina, né? Se nós trabalhamos para desenvolver alguma coisa, não seria justo que a gente perdesse essa aptidão. A gente sabe que isso varia muito, né? Porque dependendo da encarnação, está ali uma qualidade mais desenvolvida, outra mais adormecida, mas isso ele está falando de um caráter geral, né? Onde que eu parei? Deixa eu falar uma coisa com a Marleninha, que me surgiu uma dúvida aqui. É o seguinte, há muitos anos atrás, o meu filho mais velho me disse assim, mamãe, já que todos é reencarnação, como que se explica o aumento da humanidade? Eu não soube responder, fui e conversei com o Antônio Carlos. Aí ele disse, o Antônio Carlos me disse, que alguns estão vindo pela primeira vez, por isso esse aumento. E aí, Marleninha, o que você me diz? Agora eu estou perdida, hein, Verinha? Você já pensou? Não. Eu fiquei a perguntar, porque ele me pôs na parede. Eu acredito também que, igual quando você tem mais nascimentos, o intervalo entre uma encarnação e outra é menor. Quando você tem menos nascimento, de repente você vai ficar no mundo espiritual muito mais tempo aguardando a nova encarnação, né? Eu acho que tem vários fatores aí que podem explicar isso, né? Um seria isso. O outro, você pode estar recebendo espíritos, né? Como aconteceu lá
os exilados de capela, né, que estão vindo e pode ser a primeira vez, né? Kardec fala da migração de espíritos de um mundo para outro. Então, existe uma infinidade de espíritos, além do que Deus cria incessantemente, certo? Então, tem essas migrações de espíritos que vêm de outros mundos. A Luciana também respondeu isso. Aí, Verinha, pronto, os universitários já responderam. Né, amiga? Essa pergunta aí, Verinha, eu, quando não era espírita, ouvi essa pergunta uma vez na discussão, fiquei com essa pergunta na cabeça e falei, é verdade, esse negócio de espiritismo aí. Depois, né, me tornei espírita, né, e a resposta do José Eurípides, depois complementada pela Ana, eu acho muito completa. Porque a gente tem a ideia de quê? Que tem, vamos dar um exemplo, 100 milhões encarnados. Não significa que sai o 5, volta 5. Não é, né? Não é matemática. O mundo espiritual é infinitamente maior que o mundo material. Então, nada impede que desencarne 5 e reencarne 200. Porque a fila do lado de lá é grande pra caramba. O pessoal tá doido pra vir pra cá. E aí pode acontecer, como o José Eurípides falou, né? O intervalo, né, na erraticidade diminuir um pouquinho, o pessoal vir com mais frequência. Pode também, essas migrações que a Ana explicou aí, até o Zé deu o exemplo aí dos exilados de capela, né? Então isso aí foi um negócio que eu entendo a dúvida do seu filho, mas hoje eu estou do outro lado aqui, eu entendo a resposta da turma também. Deixa eu ver. A Dalva também escreveu alguma coisa aí. Isso, a fila para reencarnar é gigantesca. Muita reincidência. É isso aí, né? E até em momentos como a gente está passando ainda, né? Passamos com mais intensidade, mas estamos passando, que é um desencarne em massa, que foi aí por conta da Covid, né? Mesmo com um desencarne em massa, a gente sabe que do lado de lá tem muita gente para encarnar, então a matemática não é tão simples assim, né? Por isso tem vários fatores que influenciam mesmo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Pode ficar à vontade. Emanuel, nos anos 50, falou em 20 bilhões de almas só no planeta Terra. Certo? Então, são 28 bilhões encarnados e o restante, né, desencarnados. Agora, outro dia eu vi, não me lembro quem falando, que já são 30 bilhões. Ixi, é espírito que não acaba mais, hein? E 8 bilhões encarnados. Então. Ou seja, a afirmação da Dalva aí tá certinha, né? A fila é gigantesca mesmo, Dalva. É isso aí, é muita gente para encarnar mesmo. E também tem um fator que a Ana citou e eu esqueci de ressaltar aqui. Deus não para de criar, né? Deus não fez um pacotinho e falou, agora vocês reencarnam aí. Não. A criação é incessante mesmo. Muito bem. Continuemos então. Item 21. Mas ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriormente adquiridas, que haviam ficado temporariamente em estado de latência, e que, voltando à atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que antes. Então, esse aqui é o princípio da evolução, né? A gente sai num patamar, geralmente, né, a depender do esforço, a gente volta um pouquinho melhor. Às vezes voltamos estacionados, né? Nunca piores, mas sempre ou estacionados ou um pouquinho melhor. E esse pouquinho melhor nos ajuda a fazer, aqui até nas palavras de Kardec, fazer mais e melhor do que antes. Então, todos nós estamos na nossa melhor versão, né?
Depois Kardec continua dizendo o seguinte: ele renasce qual se fizera pelo seu trabalho anterior. O seu renascimento lhe é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Ainda aí a boa vontade do Criador se manifesta, porquanto, adicionada aos amargores de uma nova existência, a lembrança, muitas vezes aflitiva e humilhante, do passado, poderia turbá-lo, turbar é perturbar, e lhe fazer embaraços, e lhe criar embaraços. Ele apenas se lembra do que aprendeu, por lhe ser isso útil. Então, a gente discute tanto, né, essa questão de esquecer o passado, né, muita gente aí querendo saber o que aconteceu no passado e tal. A gente tem que entender que existe uma lógica da gente ter esquecido o passado. Ele é justamente para nos preservar. A gente se lembra das nossas qualidades, a gente tem esse desenvolvimento das qualidades, mas a lembrança da maioria das coisas a gente perde, né? Porque isso é útil, ficar as qualidades e não lembrar das perturbações, né? Vocês imaginem se a gente lembrasse de tudo, provavelmente não estaríamos nem conversando um com o outro aqui, né? Estaria com vergonha do que fez, ou com raiva do que o outro fez, e por aí vai. E Kardec continua assim, ó. Se às vezes lhe é dado ter uma intuição dos acontecimentos passados, essa intuição é como a lembrança de um sonho fugitivo. Ei-lo, pois, novo homem, por mais antigo que seja como espírito. Então, às vezes, algumas pessoas sonham, né? Ou têm aquela intuição do passado, né? Mas é uma intuição bem etérea, bem levinha, assim, né? Então, o que a gente pode dizer? Nascemos, temos aí um novo ser humano. Ah, mas já encarnou não sei quantas milhões, não sei quantas mil vezes. Não tem importância. Nasceu, é como se tivesse dado um reset no computador aí. Começou tudo de novo. O programinha está um pouquinho melhor, mas começou tudo de novo. Aí, cabe a cada um aí tentar também melhorar, né? E aproveitar esse esquecimento que Deus nos poupa dessa aflição da lembrança de tudo que a gente já fez, né? Pelo menos enquanto encarnados. E a conclusão de Kardec está falando do espírito, né? Adota novos processos, auxiliado pelas suas aquisições precedentes. Então a gente vai adotar nova forma de viver, auxiliado pelo conhecimento que a gente traz aí das outras encarnações. Quando retorna à vida espiritual, seu passado se lhe desdobra diante dos olhos, e ele julga de como empregou o tempo, se bem ou mal. Então, quando a gente desencarna, né, isso de um modo geral, né, que a gente vai recobrar as lembranças passadas, aí a gente vai julgar. E aí é a consciência de cada um que vai dizer, pô, fui menos violento, fui mais generoso, ou continuei aquele trapalhão de sempre. Isso aí é a consciência que vai fazer em cada um, né? Por isso que a gente fala que o céu e o inferno está dentro de cada um, né? Está na consciência de cada um, né? E não um lugar, né? Item 22. Não há, portanto, solução de continuidade na vida espiritual sem embargo do esquecimento. Então, nenhum espírito vai tocando a vida, lembrando de tudo, acumulando e tocando. Sempre vai ter um esquecimento, né? Pelo menos aí, na maioria das encarnações, nas mais grosseiras, pelo menos. Deixa eu ver o que a Dalva colocou para nós aqui. Segundo o estudo, espírito necessita do espírito semimaterial para agir sobre a matéria. É uma inverdade afirmar, sem críticas aos irmãos de outras crenças, quando dizem que alguém agiu de forma danosa contra terceiros e ainda culpam acompanhamentos, encosto,
São tantos nomes. Desde que não tenha sintonia com espíritos sofredores, responsabilidade sempre é toda do espírito com o perispírito. Perfeito, Dalva. É exatamente isso, né? Cada um age e cada um é responsável pelos seus atos, né? Então, a gente pode até ser influenciado, né, por espíritos obsessores, né, usando o linguajar nosso aqui. Mas, se o espírito obsessor conseguiu ligar conosco, é porque nosso pensamento está na altitude, né, está na vibração deles também. Então, nunca vai deixar de ter uma responsabilidade nossa. Perfeito. Isso aí. Item 22. Bom, já li o item 22, né? Não há, portanto, solução de continuidade na vida espiritual. É isso mesmo. Cada espírito é sempre o mesmo. Cada espírito é sempre o mesmo eu. Antes, durante e depois da encarnação. Sendo esta apenas uma fase de sua existência, né? O espírito é sempre o mesmo. Um dia eu fui, sei lá, um trabalhador no Egito. Era eu mesmo. O que mudou? Mudou a época que eu nasci, mudou meu corpo e a bagagem que eu trago de experiência. Mas continua sendo eu mesmo, né? O próprio esquecimento se dá tão só no curso da vida exterior de relação. Durante o sono, desprendido em parte dos liames carnais, restituído à liberdade e à vida espiritual, o espírito se lembra, pois que, então, já não tem a visão obscurecida pela matéria. Então, quando a gente se vê aí liberto, né? Não totalmente, né? Se ficar liberto totalmente, a gente morre, mas se a gente tiver, quando a gente está parcialmente liberto durante o sono, as lembranças aí aparecem para nós, elas são mais tangíveis. Item 23. Tomando-se a humanidade no grau mais ínfimo da escala espiritual, como se encontra entre os mais atrasados selvagens, perguntar-se-á se é aí o ponto inicial da alma humana. Olha que interessante. A gente Lá vem a encrenca. Lá vem a encrenca, Marlene. Que não resolve nunca, mas um dia não vai resolver. Se a gente pegar na humanidade aquela escala mais baixa, né, pegar nós lá, no começo mesmo, né, que a gente estudou aí, o Max mostrou umas imagens para nós, a Ana também já falou bastante aí lá dos primatas, né? Será ali o ponto inicial da alma humana? Aí Kardec vai discorrer. E eu já grifei para também a gente não fazer confusão. Ele começa falando assim, ó. Na opinião de alguns filósofos espiritualistas, então é a opinião, nós estamos falando de uma hipótese. Então, na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. Então, segundo alguns filósofos espiritualistas, o princípio espiritual passa por diversos graus da animalidade. É aí que a alma humana se ensaia para a vida e desenvolve, pelo exercício, suas primeiras faculdades. Então, nessa opinião desses filósofos espiritualistas, o princípio espiritual habita, então, diversos graus da animalidade e a alma ensaia. Ela começa já a ter noções do que ela vai enfrentar quando tiver ali no corpo humano, né? Então, seria um ensaio desse exercício, né? As primeiras faculdades. Esse seria para ela, por assim dizer, um período de incubação, né? Seria aquele período de incubação antes de adentrar aí na humanidade. Chegada ao grau de desenvolvimento que esse estado comporta, ela recebe as faculdades especiais
que constituem a alma humana. Haveria, assim, filiação espiritual do animal para o homem, como há filiação corporal. Então, nesse raciocínio desses filósofos, quando o princípio espiritual, passado por uma escala aí de animais, ele chegasse a um ponto, a um ponto de desenvolvimento, né, próprio para o ser humano, né, aí sim ela receberia aí, né, as faculdades da alma, constituiria a alma humana. Então haveria uma filiação, né, uma escala de continuidade aí do animal para o homem, como também é uma filiação corporal, como nós temos na nossa árvore genealógica, de quem a gente decorre, haveria também uma espécie de solução, de progressão, né, dos animais até chegar ao ser humano. E ele fala aí, né, que recebe as faculdades, né, quer dizer, então, para que ele adquira um certo desenvolvimento, né, quando ainda animal, ele vai receber essas faculdades especiais, né? Que é o que a gente estava comentando aí, a gente não sabe o momento e onde ocorreu isso. Exatamente, né? E aí recebe essas faculdades especiais que constituem a alma humana, que só nós temos, né? Então, a partir desse, para ele se tornar humano, ele tem que receber essas faculdades especiais, né? Ele não simplesmente consegue um desenvolvimento e fala, não, aqui já virou humano. Não. Ele alcançou um patamar, aí ele recebe algo a mais, né, que é as faculdades, para falar, não, agora é humano. Então, há um pulo aqui de desenvolvimento, né? Há um salto aí que... Um salto, né? Né, Kardec está deixando claro que é a opinião de alguns filósofos, né? A gente não está cravando isso aqui, né? Mas seria, por exemplo, a moral. Né? Só o ser humano tem moral. Né? Ele tem a moral no sentido das suas atitudes terem consequências, né? E por aí vai. Muito bem. Este sistema, fundado na grande lei de unidade que preside a criação, vou começar de novo, que eu travei aqui, vamos de novo. Este sistema, né, dessa opinião desses filósofos, fundado na grande lei de unidade que preside a criação, corresponde, forçoso é convir, à justiça e à bondade do Criador. Então, Kardec está falando que essa opinião desses filósofos, né, se a gente pensar num sistema de unidade, ela corresponde à bondade e à justiça do Criador. Por quê? E aí Kardec continua, ó, dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais, que deixam então de formar uma categoria de seres deserdados, para terem no futuro que lhes é reservado uma compensação de seus sofrimentos. Então, de fato, essa hipótese trabalhada aqui, ela apresenta uma justiça, porque animal sofre. E a gente sabe que animal sofre. Né? Então, por que os animais sofreriam? Teria então uma saída, né? Uma finalidade, né? Que não teria, então, os animais deixariam de ser deserdados. Né? Então, eles sofrem, depois sofrem de novo. Né? Então, essa opinião aí desses filósofos tornaria justa a vida dos animais. Pois Kardec vai continuar assim, ó. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem. Essa parte aqui é muito bonita, eu vou grifar. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem, são os atributos especiais de que ele se apresenta dotado ao entrar na humanidade. Atributos que o transformam, tornando-o um ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga que lhe deu origem. Então, o que faz o homem, que constitui o homem, não é a sua origem, não é de onde a gente vem, mas são justamente os atributos especiais que nós temos. Né?
a inteligência, né? E que ele é adotado quando ele entra na humanidade, né? Então é ele que vai fazer a distinção de nós. Ele fala, assim como o fruto um fruto saboroso, a origem dele está onde? Está numa raiz amarga, enterrada, né? Então, eu entendi, né? Não sei o que vocês acham, mas que Kardec, ele fez essa distinção para a gente deixar de lado essa ideia de que não pode, que essa hipótese é totalmente refutada, porque os seres humanos seriam especiais e não poderiam ter o seu espírito com origem animal, né? Kardec não está afirmando que é assim, ele está trabalhando uma hipótese que é essa dessa relação de continuidade da vida animal. E ele conclui esse parágrafo dizendo o seguinte: por haver passado pela fileira da animalidade, o homem não deixaria de ser homem. Já não seria animal, como o fruto não é raiz. Como o sábio não é o feto informe que o pôs no mundo, né? Então, não teria, se essa hipótese for confirmada, não há problema algum nesse sentido, né? Do mesmo, porque passamos por uma transformação. Do mesmo jeito que o sábio, uma pessoa muito inteligente, muito conhecedora, um dia não sabia nada, né? Então, é essa comparação que ele faz. Mas esse sistema levanta múltiplas questões, cujos prós e contras não é oportuno discutir aqui, como não é o exame das diferentes hipóteses que se tem formulado sobre o assunto. Sem, pois, pesquisarmos a origem do espírito, sem procurarmos conhecer as fieiras pelas quais haja ele porventura passado, tomamo-lo ao entrar na humanidade, no ponto em que, dotado de senso moral e de livre-arbítrio, começa a pesar-lhe a responsabilidade dos seus atos. Então, ele diz que, olha, essas hipóteses, essa hipótese trabalhada, ela apresentou uma finalidade, mas também tem muitos prós e contras, né? Mas ele fala que, ó, a gente não vai trabalhar com isso agora. A gente tem que pensar agora no ser humano quando é ser humano, né? No senso de moral, no livre-arbítrio, e o que vem a partir daí. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa parte? Ninguém? Tudo bem. Hoje está bem claro, assim, né? Eu não sei se é porque a gente já vem nessa linha aí. Acho que está bem tranquilo, na minha opinião. Sabe o que é, Marlene? É que Kardec, ele prepara muito o terreno antes de entrar no assunto, né? Ele vem esmiuçando, ele fala, dá um caráter geral. Aí quando a gente entra lá quando a gente chega no meio do mingau, já foi esfriando na beirada ali, então. É verdade. Você matou a charada. Muito bem, então vamos lá. Item 24. A obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, a sua segurança, ao seu bem-estar, o força a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Então, já que Kardec falou assim, ó, sobre a origem, a gente deixa um pouquinho de lado, vamos entrar então agora na questão dos atributos que o ser humano tem, né? Moralidade, livre-arbítrio e tal. E aí ele fala, ó, o espírito ele tem a obrigação de alimentar o corpo, de se cuidar. A gente tem essa obrigação, né? Todos nós aí temos que tomar banho, se alimentar, né? Cuidar do nosso corpo para poder se desenvolver. E também para não sofrer, né? É inerente à nossa vida aqui na Terra cuidar do corpo. E aí por quê? Porque é útil. É útil ao nosso adiantamento. Olha aí, ó. Útil, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria. É útil, a gente precisa para o nosso adiantamento disso. Ah, então quer dizer lavar a roupa todo dia é útil para o meu adiantamento? Demais. Tudo que a gente faz parte. Se a gente pegar esse exemplo que eu dei de lavar a roupa, é um ato de amor com o próximo para quem a gente está lavando, é
um cuidado que a gente tem conosco mesmo, a gente tem que desenvolver o raciocínio, entender como é que funciona, né? Então, tudo isso vai desenvolvendo tanto a nossa inteligência quanto o nosso senso moral, né? Não só com lavar roupa, né? Com as atividades do dia a dia aí, que a gente às vezes faz até reclamando, né? Mas faz parte do nosso desenvolvimento. Daí, o constituir uma necessidade à encarnação. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e o progresso material do globo que lhe serve de habitação. Então, vejam que bonito. A gente trabalha, seja em casa, seja fora, seja para o nosso próprio cuidado ou para o cuidado, né, do próximo. Isso nos ajuda a desenvolver individualmente, porque a gente desenvolve o raciocínio, empatia e tudo mais que a gente trabalhou, e também auxilia a transformação e o progresso moral do globo. Então, qualquer um de nós aqui, cada um com a sua profissão, cada um com a sua área, todos nós, nesse trabalho e também no nosso dia a dia, nós estamos evoluindo individualmente e coletivamente. Se hoje a gente consegue conversar por um computador, é porque um dia alguém conseguiu manipular o metal, conseguiu criar o vidro, o plástico, desenvolver a borracha, né? E isso não tem um espírito que encarnou aqui, a gente pode pegar o mais genial de todos, ele não conseguiu fazer tudo. Ele pega um pouquinho do que já foi feito, os estudos que já foram elaborados, contribui, outro contribui, e essa contribuição se torna coletiva. Então, o nosso trabalho, a nossa vida, a gente vai estar fazendo dois desenvolvimentos, o individual e o desenvolvimento coletivo. Ah, então quer dizer que a Terra tá difícil aí por culpa minha também? Por culpa sua também. É coletivo. Nós estamos aqui nessa erraticidade, né? Nós temos que trabalhar para o progresso coletivo também, né? Todos nós somos responsáveis pelo mundo que a gente habita, né? E temos que dar a nossa parcela de contribuição, pequena, mas é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Me empolguei e perdi. Ah, tá aqui, ó, no finalzinho do 24. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna fator inconsciente, né? Então a gente acaba tornando um fator inconsciente na obra porque a gente contribui sem perceber mesmo, né? Na forma coletiva e também na individual. O item 25 eu acho que não vai dar tempo. Eu vou dar um exemplo de trabalho coletivo que eu conheci. A minha esposa fez um curso uma vez para fazer massagem em criança. É uma massagem que faz para a criança relaxar. Eu esqueci o nome agora, para falar a verdade. Mas é muito difundida hoje, que ajuda a mãe, né, ou o pai, a relaxar a criança, melhora também o intestino da criança, e também é um momento de contato entre Chantala. Obrigado, Lúcia. É isso mesmo, Chantala. E aí, muito bem, fez o curso. Eu fui ler a apostila. E Chantala é uma mulher que estava fazendo essa mesma massagem no seu filho na Índia, num lugar público. E uma pessoa viu, fez as anotações, e hoje é uma massagem difundida a nível global, acredito eu. E essa mulher não sabe disso, não ficou sabendo. Ela só fez, alguém viu, e depois foi difundido para o globo. Então vejam a importância do nosso dia a dia. Às vezes a gente, uma caridade que a gente faz, ou um bom dia, qualquer coisa que a gente fizer, bem, pode serve de exemplo para quem está vendo. Às vezes nós não estamos nem vendo que alguém está vendo, e isso contagia, né? E ajuda alguém num dia. Então, o nosso trabalho, apesar de a gente trabalhar muita reforma íntima, nós também temos esse trabalho coletivo aí, que também é responsabilidade nossa, né? E assim a gente contribuir para melhorar o nosso planeta.
Profundo, hein? Nossa, fui longe agora. Muito bem. Nós temos alguns minutinhos, se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade.